Celebra Ele com toda a tua força. Aproveita para colocar um glória a Deus, um aleluia, um aplauso forte a Jesus. Glória a Deus. Estende a mão para quem está ao seu lado aí, abençoa essa pessoa, diga para ela assim: está começando a melhor semana da sua vida, uma semana cheia do favor de Deus, de boas notícias, uma semana de abundância, uma semana de graça de Deus estabelecida sobre a sua casa. Se prepare para ser surpreendido, porque os céus estão abertos e a manifestação da glória de Deus vai tocar a sua vida e a sua casa. Quem crê nisso? Quem está começando a melhor semana da sua vida aqui? Essa deve ser sempre a nossa expectativa, e essa precisa ser a nossa convicção. Qual é a diferença de convicção e expectativa? A convicção está atrelada à fé, a expectativa está atrelada à esperança. Nós precisamos aprender a definir o que é fé, o que é esperança e o que é pensamento positivo. Tem muita gente com pensamento positivo acreditando que está vivendo uma vida de fé. E nós vamos falar sobre isso hoje, porque Deus quer te levar a um nível de intimidade com Ele, aonde você não vai viver baseado em um pensamento positivo, mas você vai viver baseado na fé que você está desenvolvendo em Jesus. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia comigo agora e fosse comigo em Hebreus capítulo de número 11. Hebreus capítulo de número 11. Eu quero ler com vocês dos versículos 1 em diante. Enquanto você encontra, queria aproveitar para agradecer o pastor Jackson que está aqui de manhã. Deus abençoe sua vida, seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui. Carlão está acompanhando ele hoje. Que Deus abençoe vocês, Deus abençoe a família de vocês. Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 1, nós vamos até o versículo de número 8, amém? Quem achou, dá um glória a Deus aí. Deixa a sua Bíblia aberta. Eu vou ler pelo telão para nós termos a mesma compreensão, mas eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta nesse texto, tá? Nós vamos ler alguns, mas eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta nesse texto. Do versículo 1 até o versículo de número 8, a palavra do Senhor diz assim: ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não. Observe que é a certeza do que não se vê. Versículo 2: foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendendo que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que não se vê foi feito do que é visível. Versículo 4, vamos até o 8. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as ofertas dele. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado por Deus, pois o havia levado, pois antes de ser levado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Versículo 5, a palavra foi levado, em algumas traduções vai dizer foi transladado. O que significa isso? Enoque não viu a morte, ele foi tirado da terra por Deus. Então a palavra original ali é transladado. Versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Versículo 7, pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por um santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. E para fechar, versículo 8, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar
que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Amém? Você pode aplaudir a Jesus por essa palavra? Esse texto de Hebreus, capítulo número 11, ele nos ensina acerca dos fundamentos da fé. É importante nós entendermos alguns princípios aqui, porque se nós entendermos esses princípios, nós vamos entender como estabelecer a nossa fé. Primeiro, existem dois mundos criados por Deus. Existe o mundo físico, que é o mundo que nós estamos agora, e esse mundo se move por aquilo que nós vemos. Nós estamos em um ambiente movido por aquilo que é visível. Os teus olhos estão apontando tudo o que você vê. Os teus olhos estão te dando uma imagem sobre coisas visíveis. Mas nós sabemos também que existe um mundo invisível, um mundo que nós não vemos pelos olhos carnais, mas conseguimos sentir, conseguimos ver pelos olhos da fé, e também conseguimos visualizar através da nossa fé. Quem acredita que Deus existe aqui, por favor, dá um glória a Deus bem forte aí. Quem acredita que o diabo existe, dá um glória a Deus bem forte aí também. Então, por que nós acreditamos que Deus existe e acreditamos também que o diabo existe? Isso é fé. Fé é certeza, amém? Você tem a certeza que Deus existe, sim ou não? Isso é certeza. E você também tem a certeza que o diabo existe. Por quê? Porque muita gente tem medo dele. Muita gente tem a certeza que ele existe. Por que tem a certeza que ele existe? Porque vê a maldade no ser humano, porque vê a maldade se manifestando na terra, porque vê a atrocidade se multiplicando. Então, baseado em questões que nós vemos, nós aprendemos a crer naquilo que é invisível. Agora, observe que às vezes nós temos mais facilidade para acreditar que o diabo existe do que facilidade para acreditar que Deus existe. Porque nós vemos muita maldade, porque vemos maldade, logo atrelamos ela ao diabo. Vemos muitas coisas que fogem do nosso controle acontecendo, e por causa disso logo atrelamos: o diabo está aqui, o diabo está agindo, o diabo está atrapalhando a minha família, o diabo se levantou, o diabo colocou a mão, o diabo fez isso. Mas às vezes nós não conseguimos atrelar a Deus todas as coisas boas que estão acontecendo no mundo. Não conseguimos atrelar a Deus a manifestação da glória dele crescente que move a humanidade. Então nós precisamos entender algumas coisas baseadas nos fundamentos do que é fé, para então nós conseguirmos caminhar e nos mover em relação a Deus. Abra a sua Bíblia comigo agora em Efésios capítulo de número 1, versículos de número 1 até o versículo de número 4, ou melhor, vamos ler do 3 ao 4. Efésios capítulo 1, vou pedir para os meninos colocarem para mim esse texto aqui. Efésios capítulo 1, versículos 3 e 4. Efésios 1, versículos 3 e 4. Quem achou, dá um glória a Jesus aí. Me ajuda a pregar. Olha o que diz o texto, versículos 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos. Eu te pergunto, o que é uma bênção espiritual? O silêncio paira no ar, porque a gente precisa entender isso. O Senhor nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Versículo 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e sem culpa diante dele em amor. Deixa aí em Efésios ainda, nós vamos no capítulo 4, versículos 11 a 13. Enquanto os meninos colocam Efésios 4, observe isso aqui. O texto de Efésios capítulo 1, versículos 3 e 4, está nos dando uma certeza: todas as bênçãos espirituais já estão liberadas por Deus nas regiões celestiais.
O que são as regiões celestiais? As regiões celestiais são os ambientes onde Deus cria todas as coisas. É no mundo espiritual que acontece a criação, é no mundo físico que acontece o impacto da criação. No mundo espiritual Deus cria, no mundo físico Ele afeta através da criação. Tudo acontece primeiro no mundo espiritual, depois no mundo físico. É por isso que nós adoramos em espírito, para que a adoração que sobe em espírito traga do mundo espiritual aquilo que é físico para a nossa vida. Por que Deus quer que possamos atingir a plenitude? Por que Deus quer que o corpo dele seja aperfeiçoado? Porque se nós não vivermos por fé, nós estamos vivendo por um movimento religioso que não vai nos levar a nada. Se nós não nos movermos por fé, nós estamos nos movendo para termos encontros físicos que não vão gerar bênçãos espirituais, porque o que vai fazer a glória de Deus se manifestar não é o meu movimento físico, mas é a minha movimentação verdadeira espiritual, que vai fazer as regiões celestiais se moverem, que vai fazer as janelas do céu se abrirem, para que aquilo que Deus gerou, para que aquilo que Deus criou, para que aquilo que Deus estabeleceu recaia sobre aquele que está o adorando, celebrando e confiando naquilo que Ele prometeu. Será que tem alguém aqui entendendo isso? Agora sim, toca alguém que está do seu lado e diga assim: meu irmão, você está se movendo em fé ou em posição de movimento de alguém que tem pensamento positivo? Vamos lá, vamos caminhar nesse texto. Efésios capítulo 4, nós lemos o versículo 11 até o 13. Vamos ler o 14 e o 16, se der para ligar essa tela aqui, se já tiver ok, liga para mim por favor. Efésios 4, isso, versículos 14 ao 16 agora. Olha o que diz o texto. O propósito é que deixemos de ser como levadas de um lado para o outro pelas ondas, ou jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, pela astúcia e pela esperteza de homens, que os induzem ao erro. Observe isso aqui, irmãos. Quando nós não sabemos o que é fé, quando nós não sabemos o que é verdade, nós nos movemos por oportunidade. Quando nós não sabemos o que é fé, quando nós não sabemos o que é fundamento da palavra de Deus, nós acreditamos em palavras que agradam o nosso coração, mas que nunca foram liberadas por Deus para a nossa vida e para a nossa casa. É por isso que é importante nós entendermos a palavra. É por isso que é importante nós entendermos os fundamentos. Por quê? Porque quem não entende a palavra vai se mover de um lado por outro. Quem não entende a palavra vai ser facilmente enganado. Olha o que diz versículo 15 e 16. E eu já vou começar a pregar. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas, naquele que é a cabeça, Cristo. Versículo 16. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, à medida que cada parte realiza a sua. Estende o braço assim, coloca sobre alguém que está do seu lado e diga assim: irmão, nós somos as juntas. Balança ele aí, diga para ele assim: nós é que damos os movimentos ao corpo de Cristo. Balança esse irmão aí com força, balança ele mesmo para ele acordar agora de manhã. Diga para ele assim: meu irmão, se nós não nos movimentarmos certo, olha o que acontece, o corpo não cresce. Se não nos movimentarmos, o corpo não. Tem alguém aqui fazendo exercícios aí durante a semana? Levanta a mão aí, deixa eu te conhecer. Olha aí, o povo de Deus está se exercitando. Dá um glória a Deus mais forte aí, irmão. Só para motivar quem não se exercita. Diga para esse irmão que está do seu lado assim: o movimento certo gera o crescimento. Eu não sei se você já foi a uma academia.
Quando você vai a uma academia, você vê muitas pessoas empolgadas, que estão se movimentando, mas não estão crescendo. Pergunte por quê? Porque não estão se movimentando certo. Tem gente que está colocando um monte de peso e está fazendo movimento, pensando que está crescendo, mas não está crescendo, está se machucando. Machuca a coluna, machuca os membros. Por quê? Porque está fazendo força demais, mas não está fazendo a força certa. E no corpo de Cristo também está acontecendo isso. Tem muita gente carregando peso que não era para carregar. Por quê? Porque está carregando o peso errado, está sobrecarregando a coluna. Por quê? Porque está sustentando o peso que nunca foi chamado por Deus para sustentar. O que Deus está dizendo é que o movimento do corpo perfeito é quando cada um sabe aonde estar encaixado, é quando cada um sabe o movimento que precisa fazer, é quando cada um sabe a força que pode carregar. E aí em unidade nós carregamos cada um o seu movimento, cada um o seu peso, cada um a sua força. O corpo de Cristo é edificado, o corpo de Cristo é aperfeiçoado, o corpo de Cristo é alargado, o corpo de Cristo é edificado, e a manifestação da glória dele vem. Será que tem alguém aqui entendendo isso? Toca alguém do seu lado e diga assim: meu irmão, eu preciso de você. Mas diga para ele agora com todo carinho, olha bem para ele assim, dá um sorriso e diga para ele assim: eu preciso de você, mas se movimentando certo. Olha para o outro lado aí, profetiza para o outro irmão, diga assim: meu irmão, eu preciso de você, mas se movimentando certo, porque se você não se movimentar, você vai parar o movimento. Qual movimento? Irmãos, vocês já viram aquele movimento da torcida da onda? Quem já viu isso aqui no estádio? O que acontece quando alguém está fora de sincronia? O movimento quebra, sim ou não? Começa certinho, aí de repente dá uma balançada. Por quê? Porque alguém que está participando da onda não se movimentou. O evangelho é uma movimentação da onda de Cristo que está varrendo a terra. É a movimentação do reino de Deus, balançando todas as esferas, fazendo as cadeias caírem, fazendo as artes espirituais da maldade serem dispersas, fazendo aquilo que o diabo criou, aquilo que o diabo estabeleceu sendo quebrado. Quando o movimento de Deus está acontecendo, quando a onda de Deus está acontecendo, tudo aquilo que o diabo lança para a nossa vida é desfeito, é quebrado, pelo poder que há no nome de Jesus. Eu vim aqui nessa manhã profetizar. E quem está aqui para receber, levanta a mão e já começa a adorar. Toda palavra contrária, toda ferramenta do diabo, todo movimento do inferno contra a tua vida, contra a tua casa e contra a tua família, está sendo desfeito agora pelo poder que há no nome de Jesus. Se você crê, adora Ele, pelo amor de Deus. Se você crê, celebra Ele nessa manhã. Se você crê, adora Ele nessa manhã. Bom, agora nós entendemos algumas coisas que podemos seguir. Primeiro, olha, a voz já está até indo embora. Primeiro, quando eu amadureço na fé, eu consigo me mover por certezas e não mais por emoções ou medo. Quando eu me movimento por fé, que Deus te abençoe sua casa e sua família. Quando eu me movimento por certeza, então tudo muda. Escute isso. Eu tenho a certeza do que vai acontecer. Eu tenho a certeza que Deus vai cumprir. Eu tenho a certeza que eu vou chegar no meu destino. Então grite bem forte comigo: eu tenho certeza que vai acontecer. Eu tenho certeza que Deus vai cumprir. E eu tenho certeza que eu vou chegar no meu destino. O que é fé, irmãos? Certeza. Fé é a certeza. Pensamento positivo, a esperança.
Nós precisamos entender a diferença dessas coisas. Primeiro, quando eu tenho fé, ainda que tudo esteja acontecendo de forma contrária, existe uma convicção dentro de mim, vai dar certo. Por quê? Porque eu tenho fé. Eu tenho certeza. Deus falou, amanhã a porta vai se abrir. Você se levanta de manhã, o pneu do carro está furado. Você entra na condução, o ônibus quebra. Você vai no caminho, alguém joga água em você. Você chega no lugar, a porta está fechada, mas você continua caminhando. Por quê? Porque você tem certeza, Deus falou. O carro quebrou, mas não vai me impedir. A condução quebrou, mas não vai me impedir. A porta está fechada, mas eu vou chegar ao meu destino. Tudo está acontecendo para que eu pare, mas eu não vou parar. Por quê? Porque eu tenho uma certeza, Deus falou, vai acontecer. Isso é fé. Isso é? O que é fé? Certeza. Não tenha medo de gritar bem forte. O que é fé? Certeza. A fé não depende da circunstância. A fé não depende do cenário. A fé depende do que está dentro de mim para se mover. A certeza. A porta está fechada, eu paro diante dela, por quê? Porque Deus falou que ela vai se abrir, ainda que tenha alguém do outro lado segurando a porta. Se Deus falou que a porta vai abrir, a porta vai abrir. Agora, irmãos, nós precisamos entender algumas coisas. Às vezes nós estamos tendo pensamento positivo sobre algumas coisas. E o que é pensamento positivo? Não deu certo hoje, mas vai dar certo amanhã. É alguém que levanta de manhã e aí o pneu do carro está furado. Aí você fala assim, não era para mim ir mesmo. Então eu vou arrumar o pneu do carro hoje. Amanhã eu tento de novo. Aí no outro dia você fala assim, já que o pneu do carro furou, eu não vou de carro, amanhã eu vou de condução. Aí você pega a condução e erra o caminho. Pegou o ônibus errado. Aí você fala assim, é verdade, Deus está trabalhando para que eu não chegue mesmo, não deve ser de Deus. Amanhã eu vou tentar de novo. O que é isso, irmão? Isso daí não é fé. Isso é esperança de que amanhã vai ter algo melhor. É esperança de que amanhã as coisas vão melhorar. Tem muita gente vivendo de esperança. A esperança é maravilhosa, mas a esperança não é o movimento que move a igreja. O movimento que move a igreja é a fé, é a certeza, é a convicção, é a certeza de que Deus fará, não a esperança de que amanhã vai ser melhor. O que é fé? Certeza. Vamos para o texto agora que a gente já sabe o que é fé. Hebreus capítulo 11. Texto que nós lemos. O texto que nós lemos, Hebreus 11. Coloque ele na tela para nós, por gentileza. Novamente. Vamos no texto agora. Hebreus capítulo 11. Quem está comigo aí pode dar um glória a Deus. Hebreus capítulo de número 11. Quem achou, dá um glória a Jesus aí bem forte. Nós lemos o versículo de número 1. Ora, a fé é a certeza. Tem outra tradução que diz exatamente a palavra certeza. Troca aí para mim, para não ficar a dúvida. Tem outra tradução aí, meninos? Fé é a certeza. Vê se vocês acham aí. Isso, essa é a tradução mais próxima do original. E eu já vou te explicar isso aí com poucas palavras. Ora, a fé é a... Volta na outra tradução para nós. Por que a gente tem um nó na cabeça, às vezes, quando estamos meditando na palavra? Por causa das diversas traduções que nós temos. Por que nós temos um nó na cabeça quando estamos aprendendo as coisas de Deus? Por causa das diversas pessoas que falam. Vem um pastor aqui e te diz fé é certeza. Vem outro pastor aqui e te diz assim, não meu irmão, fé é a confiança em Deus, é a esperança, não deu certo hoje, mas amanhã vai dar certo, isso aí é fé. Aí vem o outro, no outro dia diz assim, não irmão, fé sabe o que é? Convicção. Aí nós não sabemos o que é fé. Aí nós não sabemos o que nós estamos acreditando. Nós não sabemos o que estamos nos movendo. Por quê? Porque não meditamos na palavra. Então vamos lá. Hebreus capítulo 11.
Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Aí nós chegamos em Abel. Abel deu o maior sacrifício a Deus. E por que Abel deu o maior sacrifício a Deus? Porque ele tinha certeza em qual terra ele estava plantando. Ele tinha certeza de para quem ele estava entregando. Observe isso, irmãos. Quando nós temos a certeza de quem nós estamos servindo, todo sacrifício é válido. Quando nós temos a certeza em que terra estamos plantando, nós separamos as melhores sementes. Qual é o maior problema do evangelho nos dias de hoje? As pessoas não têm certeza se elas estão servindo a Deus ou não. As pessoas não têm certeza se a semente que elas vão lançar vai ser a semente que Deus vai abençoar. Então elas pegam qualquer semente e colocam no altar de Deus. Por quê? Porque não tem a certeza que é essa semente que vai mudar a minha vida. Se você tivesse a certeza hoje que a oferta que você entregou hoje aqui nesse altar ia mudar a sua vida, que tipo de oferta você teria entregado? Se hoje o pastor chegasse aqui e dissesse assim: meu irmão, olha, hoje, esse domingo, primeiro domingo do mês, é o domingo da ceia, a oferta que você vai lançar hoje vai mudar a sua vida, o que iria acontecer com a igreja? Uma reviravolta. Ia ter gente pegando tudo que tem, entregando. Por quê? Porque tem uma certeza. Eu entreguei e eu tenho uma garantia de que aquilo que eu entreguei vai dar certo. Qual é o nosso maior problema? O nosso maior problema é que nós não nos movemos por certeza. E aí cada dia nós fazemos um pouquinho. Por quê? Porque nós não temos a convicção do para quem estamos fazendo. Nós não temos a convicção de a quem nós estamos entregando. Porque eu não tenho a certeza de que se eu viver para Deus, Deus vai me abençoar. Eu continuo ainda vivendo para outras coisas. Porque eu não tenho a certeza ainda que Deus me chamou para o ministério. Quando acontecem os problemas no meio da caminhada, eu paro o meu ministério por causa de alguém, por causa de uma pessoa, por causa de um líder, por causa de uma dificuldade. Por que eu paro? Não é porque eu não tenho ministério, é porque eu não tenho a certeza do meu ministério. Porque se eu tenho a certeza do meu ministério, se alguém falar mal, eu continuo. Se eu tenho a certeza do meu ministério, se alguém se levantar contra, eu continuo. Se eu tenho a certeza do meu ministério, se as portas se fecharem, eu continuo. Se eu tenho a certeza do meu ministério, se diminuir o número de pessoas, se eu não conseguir ter condições para avançar, se o mundo físico estiver paralisando, se a dificuldade estiver aumentando, mesmo assim eu vou continuar. Por quê? Porque eu tenho uma certeza do meu ministério. Se você está anotando, anote isso. Quem tem certeza da boa terra não tem medo de lançar as sementes. Enoque, versículo de número 5. Pela fé, Enoque não viu a morte, mas foi transladado por Deus. Irmãos, escute isso aqui. Enoque tinha uma certeza tão grande de que ele estava vivendo para Deus. Enoque tinha uma certeza tão grande que a vida dele era um altar de adoração para Deus, que ele parou todos os movimentos da sua vida só para servir a Deus e andar em integridade com Deus. E sabe o que aconteceu com ele? Ele não experimentou a morte, ele foi arrancado da terra. Pergunte por quê? Porque ele tinha certeza de quem ele estava servindo. Ele tinha certeza de que a vida dele era uma vida de adoração a Deus. Ele se moveu para que a vida dele fosse um altar diante de Deus. Ele se moveu para que a adoração dele fosse genuína diante de Deus. Eu te pergunto, por que às vezes algumas coisas acontecem na vida de algumas pessoas, mas não acontecem na vida das outras? É o que está no meio. Algumas pessoas estão se movendo com pensamento positivo. Olha, eu vou parar o meu trabalho porque Deus me chamou para o ministério e vai dar tudo certo. Pensamento positivo. E nós temos que ter bons pensamentos, sim ou não? O que acontece?
é que quando eu tenho bons pensamentos, os bons pensamentos me movem. Só que quando eu faço um movimento, e o movimento que eu faço não me traz aquilo que eu esperava, é só a certeza que vai me fazer permanecer. Porque o pensamento positivo me move, mas não me dá certeza para continuar. O pensamento positivo me faz sair do lugar, me faz ter a ação para começar, mas o pensamento positivo não sustenta a decisão, porque o que vai sustentar a decisão é a certeza, é a convicção. Não aconteceu hoje, vai acontecer amanhã, não aconteceu amanhã, vai acontecer depois de amanhã, e se não acontecer depois de amanhã, daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos vai acontecer. Por quê? Porque eu tenho certeza, então eu vou continuar, independente da circunstância. Agora, quando independente da circunstância você se move, Deus testa o seu coração, então você está preparado para receber o que vem dele. Ele sabe que você vai se mover tendo e não tendo. Ele sabe que você vai se mover com a porta aberta e com a porta fechada. Ele sabe que você vai se mover tendo muito ou tendo pouco. Ele sabe que você vai se mover se as pessoas estão juntas ou se elas te deixam. Ele sabe que você vai se mover se você tem saúde, se você não tem saúde. Ele sabe que você vai se mover se os dias são de sol ou se os dias são de trevas. Ele sabe que você vai se mover se você tiver apoio e se você não tiver apoio. Então agora, porque Ele sabe que você vai se mover, Ele te dá as condições ideal para o movimento. Ele te dá prosperidade, Ele te dá relevância, Ele maximiza o que você faz, Ele acelera os processos. Por quê? Porque agora Ele conhece o teu coração. Então agora Ele coloca na tua mão medida maior, porque Ele sabe que a medida maior não vai te mover nem para lá e nem para cá, porque você está caminhando num caminho reto. Ele sabe que a relevância não vai te desviar do caminho, então Ele te dá relevância. Ele sabe que se Ele acelerar as coisas na sua vida, a aceleração não vai te mover e não vai te perder, então Ele acelera o processo. Por quê? Porque quando Ele percebe que há certeza em você, então Ele começa a colocar tudo na tua mão para te favorecer. Quantos estão aqui nessa manhã que desejam viver por fé? Então levanta a sua voz para Ele e adora Ele, pelo menos por 1 minuto. Faz alguma coisa para Jesus aí no teu lugar. Pelo menos por 1 minuto, meu irmão. Dá um glória a Deus mais alto, um aleluia mais forte, uma rajada de língua estranha. Dá uma corrida nessa igreja, dá um pulo da cadeira, dá um movimento de celebração a Jesus. Celebra perto de alguém, dá um glória mais alto perto de alguém. Balança o irmão que está do teu lado, faz alguma coisa para ele. Se você tem a certeza que Ele vai fazer, então já pode celebrar. Quem celebra antecipado sabe que Ele vai fazer. Quem celebra antecipado não precisa ver, tem uma certeza no seu coração. Ele falou, Ele vai cumprir. Ah, meu Deus. Pela fé, diga pela fé. Pela fé. A igreja foi chamada para viver pela fé, caminhar pela fé, convicção. Pela fé, irmãos, Enoque então não viu a morte. A fé vai te fazer viver coisas exclusivas e únicas. A fé vai fazer Deus fazer movimentos por você que não faria para mais ninguém, mas por causa do que você acredita, Deus vai fazer por você. Sabe o que é fé? É Deus mover uma lei para favorecer uma única pessoa. Sabe o que é fé? É Deus gerar um movimento único para que apenas um indivíduo viva, porque aquilo que ele acredita é tão poderoso em Deus, que Deus vai criar até o que não existe para favorecer a fé daquele indivíduo. Você está aqui, sim ou não? O que é fé? É a certeza. O Senhor está chamando a sua igreja para viver por certeza, convicção. Aí nós temos Noé, irmãos. Noé, versículo de número 7. Pela fé. Noé, quando avisado a respeito das coisas que não se viam,
Observe o versículo 7. Ei, Noé. Sim, Senhor, estou aqui. Vai vir uma chuva aí. Tá, o que é a chuva, Deus? É água caindo do céu. Como é isso? Não sei, mas vai vir. Então faz o seguinte, constrói uma arca. Senhor, o que é a arca? Eu também não sei, mas o Senhor está falando, eu vou fazer. Como eu começo? Vai para o bosque, começa a cortar madeira, começa a reunir pessoas. Você vai começar a construir um barco. Para que serve um barco? Para ficar navegando sobre as águas. Noé não sabia o que era chuva, Noé não sabia o que era barco, Noé nunca havia construído nada, mas porque Deus falou, ele começou a se mover. Aí eu pergunto, irmão, nós temos fé? Quando nós chamamos uma pessoa para uma determinada função, qual é a primeira pergunta que a pessoa faz? Como será? Quanto vou ganhar? Que garantia eu tenho? E como vai ficar a minha família? E o que vai acontecer se der errado? Isso nunca vai se chamar fé. Isso pode chamar qualquer outra coisa. Quando você vai sair de um trabalho para outro trabalho, do que você precisa? Grite bem alto, garantias. Quando você vai sair de um trabalho para outro, o que você precisa? Garantia. Quando você vai sair de um trabalho para outro, o que você precisa? De um ambiente melhor. Diga comigo, um ambiente melhor. Quando você vai sair de um trabalho para outro, o que você precisa? Grite bem alto, garantia. Ambiente melhor. Isso não é fé. Isso é uma esperança. Eu tenho a esperança de que eu estou ganhando R$1.000, e agora que eu estou indo para esse outro emprego, o patrão diz que vai me pagar 2, pela esperança que ele me diz que vai me pagar 2, eu vou me mover para esse ambiente. Mas e se o patrão não pagar? A esperança vai para onde? Quantas pessoas que saíram de um trabalho para ir para outro porque receberam uma promessa, olha, você ganha 5 aqui, amanhã eu vou te pagar 10, mas a pessoa saiu para ganhar 10, os 10 nunca chegou. Porque no meio do caminho alguma coisa aconteceu, a empresa quebrou, a dificuldade chegou, o cenário mudou, então a promessa não cumpriu. E às vezes não cumpriu não é por causa do empregador, às vezes não cumpriu não é porque quem contratou não queria pagar, é porque o cenário mudou. Então entenda uma coisa, a fé não depende do cenário. Se eu dependo do cenário, das convicções do cenário, então não é fé, é inteligência. É inteligência para saber que 1 mais 1 é 2, com mais 1 é 3. Isso aqui não é fé, isso aqui é inteligência. O que é fé? É saber que eu tenho 10 nas mãos. Mesmo alguém olhando e dizendo assim, tem 3. Eu falo, não, eu tenho 10. Por que tem 10? Porque os outros 7 não estão aqui, mas vai chegar, porque Deus falou. Isso é fé. É você estar olhando para algo, mas não está se movendo por aquilo que você está olhando. Você está se movendo pela direção que Ele te deu, pela certeza que Ele te deu. E a certeza que Ele te deu não é por aquilo que os teus olhos estão te mostrando, mas é pela convicção que está criada dentro de você. Pela fé Noé construiu. Irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem tem família aqui? Vai ficar fácil você entender agora. Chega para a sua família hoje e diz assim para a família, ó, estou indo embora amanhã para outra cidade, estou deixando a casa aqui, ó, pega aqui, amanhã você faz o que você quiser, vende, aluga. Por quê? Porque Deus falou comigo que amanhã eu preciso estar no Rio de Janeiro e eu estou indo agora. Eu te pergunto, o que a tua família vai falar? O que a família vai falar? O que a família vai falar? Grite bem alto, está louco. Virou fanático. Sim ou não? Mas e se é Deus que está mandando? O que te garante a sua chegada? O que a tua família pensa ou o que Deus disse? Mas observe que entre o que Deus disse e o cumprimento do que Deus disse, tem um cenário.
O cenário envolve família, o cenário envolve amigos, o cenário envolve os nossos traumas, o cenário envolve os nossos medos, o cenário envolve as nossas desconfianças. Então Deus disse para que eu vá. Aí às vezes você chega em casa, a família vai dizer: vai mesmo, Deus é com você, pega as malas mesmo. Se Deus falou, eu acompanho você, eu acredito em você, eu te ajudo, eu faço a mala por você. Aí a família está te apoiando, está tudo dando certo. Mas aí quando você está com as malas prontas, você começa a colocar no porta-mala, você lembra que fulano viveu a mesma coisa e quebrou a cara. Você lembra que você já tinha vindo de uma outra cidade e você saiu da outra cidade porque você perdeu tudo. E aí você tem família te apoiando, você tem a palavra que Deus te deu, mas você tem no meio do caminho o medo. Aí o medo não te deixa sair do lugar. Então observe que para algumas pessoas o impedimento é a família, para outras pessoas o impedimento é as finanças, para outras pessoas o impedimento é o medo, para outras pessoas o impedimento é a circunstância. Agora, o que nós fazemos então diante de um cenário como esse? A primeira coisa que nós precisamos fazer é construir dentro de nós a fé, a certeza. Porque se Deus falou, Ele vai cumprir. Se a minha família acreditar ou não acreditar, Ele vai cumprir. Se o meu dinheiro der para pagar ou não der para pagar, Ele vai cumprir. Se alguém quiser me escolher ou não quiser me escolher, Ele vai cumprir. Porque a escolha de Deus não tem a ver com alguém que vai escolher você. A escolha de Deus não tem a ver com um cenário favorável para você. O cenário pode estar difícil, alguém pode não te escolher, a finança pode não fechar a conta, o ambiente pode ser desaprovável ou desfavorável para você. Se Deus falou, vai acontecer. Vai acontecer. Eu só tenho mais 4 minutos e eu fecho. Noé nunca havia visto cair chuva do céu. Irmãos, no Antigo Testamento, em Gênesis, a chuva não vinha de cima para baixo, a chuva vinha de baixo para cima. A Bíblia vai dizer em Gênesis que um vapor saía do solo e regava a terra. O vapor vinha de baixo, regava a vegetação, não era de cima, era de baixo. Só que Deus está dizendo para Noé: Noé, vai vir chuva do alto. Sabe o que Deus está dizendo para Noé? Uma informação do futuro. Diga para quem está do seu lado: Deus vai te dar informações do futuro. Quando Ele perceber que o teu coração está preparado para fazer os movimentos, você vai saber o que ninguém sabe, você vai saber primeiro, você vai ser informado de forma antecipada, porque o teu coração está preparado para viver movimentos de fé. Eu vim aqui nessa manhã pregar para alguém que Deus vai dar boa notícia. Eu vim aqui nessa manhã pregar para alguém que Deus vai dar informação privilegiada. Eu vim aqui nessa manhã pregar para alguém que Deus vai abrir portas que nunca se abriram. Eu vim aqui pregar para alguém que Deus vai dar ideias que não deu para nenhum outro. Eu vim aqui pregar para alguém que vai estar posicionado no lugar certo, na hora certa, para viver o que Deus prometeu. Será que é você? Se é você, pelo amor de Deus, dá um glória mais forte aí nessa manhã. Oh meu Deus. Prega para alguém aí do seu lado, diga assim: meu irmão, Deus vai te dar informação que ninguém tem. Deus vai te colocar posicionado no lugar certo. É igual num jogo de futebol. Tem 3 atacantes na área, mas tem um indivíduo lá na lateral do campo. A bola está lá do outro lado, 3 atacantes ali, e ele está aqui. Alguém está dizendo assim: está no lugar errado, está fazendo a coisa errada, até que a bola desvie e chegue no lugar.
que alguém que estava posicionado no lugar errado, mas porque o movimento mudou, agora ele está no lugar certo para fazer aquilo que precisa ser feito. Sabe o que eu vim aqui te dizer? Quando você está no lugar certo que Deus tem para a tua vida, Ele vai mudar todas as coisas para favorecer você. O cenário pode parecer que está contrário à palavra que você tem, mas é a palavra que você tem que vai mudar o cenário para te favorecer. Deus vai mudar cenários para favorecer alguém que está posicionado. Deus vai mudar cenário para favorecer quem tem fé. Deus vai mudar cenários, meu Deus, para colocar alguém no lugar que Ele já determinou. Será que tem alguém aqui para receber essa palavra nessa manhã? Meu Deus. Meu Deus. Versículo 8, pela fé, Abraão saiu, diga comigo, saiu, sem saber para onde ia. Por que Abraão saiu sem saber para onde ia? Porque tinha certeza, eu sei quem me chamou. Se eu sei quem me chamou, não preciso saber a direção. Se eu sei quem me chamou, não preciso de garantia. Se eu sei quem me chamou, não preciso de cenário favorável. Eu sei quem me chamou. A porta pode estar fechada, Ele chamou, Ele vai abrir a porta. Eu sei quem me chamou. Mas está todo mundo indo para a direita, Ele me chamou para a esquerda. Eu não preciso do movimento de todo mundo. Eu sei quem me chamou. Se eu sei quem me chamou, eu não preciso de garantias, porque quem precisa de garantias não tem fé. Quem tem fé não precisa de garantias. Quem tem fé cria as garantias. Ele saiu. Ele saiu. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e se dirigiu a um lugar que mais tarde receberia como herança. Mais tarde, não agora. Tem muita gente que quer receber a herança para depois se movimentar, e Ele está dizendo: se movimenta que eu coloco a herança na tua mão. Tem muita gente querendo a herança como garantia para se movimentar. Ele está dizendo: aqueles que eu chamo não precisam de garantia, não precisa de herança. Aqueles que eu chamo só precisam de fé, porque no movimento em direção ao lugar da promessa, eu coloco as garantias na mão dele, eu coloco a herança nas mãos dele, eu coloco a provisão na mão dele. Deus vai colocar a provisão na mão de alguém. Deus vai colocar a garantia na mão de alguém. Deus vai colocar o documento na mão de alguém. Novembro, dia 26 de novembro, eu comprei minha casa, que nós estamos morando agora. Eu fui olhar essa casa e a corretora disse assim: o dono não negocia direto com o proprietário. Eu falei: comigo ele vai negociar. Pergunte por quê? Porque eu tenho fé. Eu tenho certeza. Pode falar para ele: passa meu telefone, ele vai me ligar. Ele não liga para ninguém, mas para mim ele vai ligar. Sabe o que aconteceu? Pergunte por quê? Porque quem tem fé tem certeza. Quem tem fé não se rende. Quem tem fé não depende do outro. Quem tem fé depende de Deus. Precisa de X valor. Em 90 dias eu falei: pode fazer o contrato. Quanto eu tinha? Nada. Em 90 dias eu preciso vender meu apartamento. Em 90 dias eu preciso levantar metade do valor. Sabe o que aconteceu em 90 dias? Pergunte por quê? Porque eu tenho fé. E quem tem fé tem certezas.
Agora escute isso aqui para edificar a sua fé. Eu vendi o meu apartamento em uma semana. Não foi necessário 90 dias. Só que para completar o outro valor em 90 dias não dependia mais de mim, mas dependia de quem ia me pagar vender. E eu disse: fique tranquilo, porque você também vai vender em 90 dias. Pergunte por quê? Porque eu tenho fé. Fé é certeza. Se Ele me deu a certeza, eu vou. Mas não depende de mim, depende do terceiro. Deus vai me abençoar e vai abençoar o terceiro. Sabe por quê? Porque Ele vai mover o céu, Ele vai mover a terra para favorecer quem tem fé. Ai, 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 ai. Deixa eu te dizer uma coisa: pare de se mover pelas garantias. Porque às vezes até as garantias falham. Um dia eu me lembro que quando eu fui me casar, eu fui olhar um apartamento. Meu cunhado está ali, o Vitor. A Sara não está aqui, poderia me confirmar isso. Era uma amiga da minha cunhada, trabalhava com ela na concessionária. E ela falou: minha amiga está vendendo o apartamento. E eu e a Ingrid estávamos nos casando. E eu fui olhar o apartamento. Quando eu olhei o apartamento, tudo maravilhoso, falei: é meu, glória a Deus, vai dar certo, é aqui mesmo, Jesus. Aí ela falou: o apartamento é seu, amanhã você pode pegar a chave, pode agendar a mudança aqui, para a semana que vem que vai dar certo. Eu agendei a mudança, eu deixei tudo assinado, eu deixei tudo preparado. Sabe o que aconteceu no outro dia? A mulher não apareceu. Eu tinha garantia, eu tinha mudança agendada, mas a garantia não serviu de nada. Eu tinha papéis assinados, mas não estavam reconhecidos no cartório, então não valeram de nada. No outro dia a mulher mudou de opinião, sabe por quê? Porque ela falou: esse apartamento era para que eu morasse com meu marido, e eu estou me separando, e eu não aceito outro casal entrar aqui para morar. Não vou vender mais. E a felicidade que eu estava para entrar naquele lugar gerou no coração da mulher uma amargura. Sabe o que ela fez? Perdeu o apartamento para o leilão, mas não me vendeu. Porque não adianta você ter garantias, porque às vezes até as garantias falham. Agora, se você tem fé, então você não precisa de garantias, porque a fé vai gerar as garantias. Sabe o que eu vim aqui nessa manhã pregar? Deus vai levantar uma geração que não vai precisar de garantias. Deus vai levantar uma geração que vai se movimentar em fé. E porque vai se movimentar em fé, vai ver o céu se mover para favorecer a sua história. Será que tem alguém aqui que pode dar um glória a Deus mais alto? Um aleluia mais alto? Será que tem alguém aqui que pode celebrar a Ele com toda a força? E eu encerro. Se você está anotando, anote isso. A geração que precisa de segurança para se mover, garantia para comprar, não tem fé. Quantos acreditam que 2025 vai ser o melhor ano das nossas vidas? Eu te pergunto: o que você está fazendo com a sua família para que esse ano seja o melhor ano da sua vida? O que você está fazendo no seu ministério para que esse ano seja o melhor ano da sua vida? O que você está fazendo nas suas finanças para que esse seja o melhor ano da sua vida? Porque não adianta você gritar que esse vai ser o melhor ano da sua vida se você não acreditar com fé que esse vai ser o melhor ano da sua vida. Sabe, a palavra fé aparece no Antigo Testamento só 2 vezes. A palavra fé no Antigo Testamento, nos textos originais grego, hebraico e latim, é a palavra emuná. A palavra emuná, que é a palavra fé, só aparece 2 vezes no Antigo Testamento. Não vai dar tempo de nós lermos todos os textos, mas Deuteronômio capítulo 22, capítulo 32, versículo 20, aparece a primeira vez a palavra fé. A palavra fé em Deuteronômio 32, versículo 20 é a palavra lealdade. A palavra lealdade que está na nossa Bíblia, língua portuguesa, é a palavra emuná do Antigo Testamento, nos manuscritos originais, grego, hebraico, latim. A palavra lealdade significa fé. A segunda vez que a palavra fé aparece no texto bíblico é em Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Esse texto eu quero ler com vocês. Abacuque, capítulo 2, versículo de número 4. Olha o que diz o texto.
Abacuque 2, versículo 4. Veja, o ímpio está envaidecido, e os seus desejos não são, mas o justo viverá por quê, irmão? Por sua. Diga comigo, sua. Aponta para alguém e diga, sua. A sua fé te move. A minha fé me move. Você tem que se mover por qual fé? A minha não, a sua. O justo viverá por fé, sua fé. Romanos capítulo 1, versículo 7 é o texto que Martinho Lutero usa como base para fazer a reforma protestante. Quando ele prega as 95 teses que vai trazer a revolução protestante para nós, ele se baseia nesse texto ali, no finalzinho desse texto. Romanos capítulo 1, versículo 7. Vocês colocaram 2, 7, 1, 7. Olha o que diz o texto de Romanos 1 e 7. A todos que estão em Roma, amados de Deus, chamados para serem santos, graça e paz a você, da parte de Deus, o nosso Pai e Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, dou graças ao meu Deus por meio de Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, por todos vocês, porque a fé de vocês é proclamada em todo o mundo. A palavra fé no Antigo Testamento aparece só 2 vezes. A palavra fé no Novo Testamento aparece 300 vezes. A pergunta é: por que no Antigo Testamento só 2 vezes e no Novo Testamento 300 vezes? Porque no Antigo Testamento você não precisava de fé para crer, você era obrigado a crer. O Antigo Testamento, a lei estabelece que alguém que serve a Deus e não tem fé pode ser penalizado com a morte. Então você não precisa de fé para crer, você precisa ser obrigado a crer. E se você falar que não crê, você pode ser sentenciado à morte. Só que nós chegamos no Novo Testamento, onde Cristo estabelece a fé, e Ele diz: agora não é por lei, agora é por graça. Agora você não é obrigado a acreditar, agora eu quero que você acredite por fé. Porque por aquilo que você acredita, você se move e vive. É por isso que agora Ele vai dizer: por fé a igreja se movimenta, por fé os meus filhos se movimentam, por fé eu estabeleço todas as coisas na vida de cada um dos meus filhos. E eu encerro a mensagem de hoje com o final da mensagem de domingo passado. Quem estava aqui domingo passado, dá um glória a Deus. Domingo passado eu preguei que Abraão foi diante do altar do Senhor. E o que Abraão levou diante do altar? Ele levou 5 animais. Ele levou um cordeiro, uma cabrita e um novilho. Partiu-os à parte, colocou uma parte em frente à outra, uma pombinha e um rolinho. 8 pedaços colocados diante do altar. Significa os 8 filhos de Abraão. Quando Abraão coloca essa oferta no altar, a Bíblia diz que o Senhor então fala do futuro. O Senhor então fala da vida de Abraão lá na frente. O Senhor diz assim: olha, a tua geração vai passar pela escravidão, mas até a 4ª geração que vai sair de você vai ser abençoada. E eu encerro te dizendo que José foi vendido pelos seus irmãos. José passou pelo calabouço. José foi injustiçado pela esposa de Potifar. José viveu escravo no Egito, mas José se assentou na cadeira de governador. Pergunte por quê, pastor? Porque José é a 4ª geração de Abraão. O tempo pode passar, as dificuldades podem se estabelecer, mas a palavra que Deus falou vai acontecer na vida daquele que acredita, na vida daquele que crê. Deixa eu te dizer uma coisa: alguém pode tentar te vender, alguém pode tentar te trocar, alguém pode tentar te colocar no calabouço, mas se existe uma palavra liberada, a palavra liberada vai te colocar no trono, a palavra liberada vai te colocar na cadeira de governo, a palavra liberada vai se cumprir
na sua vida, porque quem tem fé não se move pelas circunstâncias, se move pela palavra liberada. Será que tem alguém aqui que tem uma palavra de Deus? Será que tem alguém aqui que tem uma palavra de Deus? Será que tem alguém aqui que pode celebrar a palavra de Deus? Prega para alguém aí do teu lado. Prega para alguém aí do teu lado. Diga para ele assim: os teus irmãos podem te vender, você vai chegar na cadeira do governo. Prega para alguém aí do teu lado. Diga assim: podem ter preparado uma cova para você, você vai sair dela. Diga para alguém aí: podem te vender como escravo, mas você não será escravo. Diga para alguém que está do seu lado. Diga para alguém que está do seu lado. Ninguém sai do cárcere para falar com o governador do Egito. Diga assim: ninguém sai do cárcere para falar direto com o governador do Egito. Ninguém, diga ninguém. Até José. Porque até José ninguém havia saído da prisão para falar com Faraó. Só que quem tem fé vai viver aquilo que ninguém viveu. Quem tem fé vai viver aquilo que ninguém. Me ajuda a pregar. Toca alguém do seu lado. Diga assim: você vai viver aquilo que ninguém viveu. Alguém precisa de contrato, você não vai precisar. Alguém precisa de alguém para validar, você não vai precisar. Porque Deus é quem vai abrir a porta. Não é empresário que vai abrir a tua porta. Não é alguém que assina o contrato que vai abrir a tua porta. Quem vai abrir a tua porta é Deus. Pergunte por quê. Porque você tem uma palavra que sai da boca dele. E a palavra que sai da boca dele é mais poderosa do que a assinatura de alguém. Prega para alguém: nunca aconteceu, mas vai acontecer com você. Prega para alguém aí: nunca aconteceu, mas vai acontecer com você. Nunca um preso foi promovido a governador. Me ajuda a pregar. Diga para alguém: nunca um preso foi promovido a governador. Até José. Porque José tinha uma. A palavra era de José? Não, a palavra não era de José. Você viu que vocês já concordaram comigo? Isso é pensamento positivo. Porque você confia em alguém, você confia no que alguém está falando. Pensamento positivo. José não tinha palavra, quem tinha palavra era Abraão. Quem tinha palavra? Quem viveu o cumprimento da palavra? Você está preparado para receber a palavra de Deus? Você vai receber a palavra, os teus filhos vão viver, os teus netos vão viver. Você vai receber a palavra, a tua casa vai viver. Você recebe, a tua família recebe por consequência. Você recebe, o bairro que você mora recebe também. Você recebe, a tua família recebe também. Você recebe, a sua cidade recebe também. Ah, meu Deus, eu não sei se eu falo isso aqui. Não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, a tempestade não vão roubar a minha fé. Abraão, sim, Senhor. Sai. Tá bom, eu vou sair. E depois, fique tranquilo. Quem te abençoar, eu abençoo. Tem gente que já pegou. Sai, Abraão. Quem te abençoar, eu. Diga para quem está do seu lado: tudo que você precisa é encontrar alguém que recebeu uma palavra de Deus. E alguém que recebeu uma palavra de Deus
pode também desatar sobre a sua vida bênçãos sobrenaturais, porque existem pessoas que recebem a bênção e existem pessoas que geram a bênção. Existem pessoas que recebem a provisão e existem pessoas que geram a provisão. Ah, meu Deus, eu não sei se eu prego isso aqui, se vocês estão preparados para receber. Aprenda a caminhar com alguém que gera provisão, e não vai faltar provisão para você. Aprenda a caminhar com quem tem uma palavra, e não vai faltar bênção para você, porque quem recebe uma palavra abençoa o lugar. Quem recebe uma palavra abençoa o bairro. Quem recebe uma palavra abençoa a cidade. Ai, 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 ai. Quem recebe uma palavra de Deus pode mudar toda a vida da sua parentela. A palavra que você está recebendo aqui, meu irmão, vai mudar a tua família. A palavra que você está recebendo aqui nessa manhã vai mudar o bairro onde você mora. Deus vai mudar o lugar por causa de você. Deus vai mudar o cenário por causa de você. José, José, seus irmãos te venderam para, é a família. Eu não vou parar. Mas por que não, José? Porque eu tenho uma palavra que foi lançada. José, chega, a prisão é longe demais, é humilhação demais, José, para. Eu não vou parar, porque existe uma palavra até a 4ª geração da minha família. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó e o Deus de... Existe uma palavra liberada sobre a minha geração. Eu não vivi, mas a palavra foi liberada. Não aconteceu, mas a palavra foi liberada. A porta está fechada, mas a palavra foi liberada. Ah, o cenário é desfavorável, mas a palavra foi liberada. Eu tenho a palavra, eu tenho a palavra, eu tenho a palavra. A palavra vai abrir a porta, a palavra vai mudar o cenário, a palavra vai trazer o que não existe. Para, José, eu não paro, eu tenho uma palavra. Eu tenho a palavra. Quem tem a palavra adora, quem tem a palavra celebra, quem tem a palavra exalta. Quantos tem uma palavra de Deus aqui? Ah, eu não sei porque você está parado ainda. Eu não sei porque você não está adorando ainda. Eu não sei porque você não está orando em línguas ainda. Chama mais uma vez, queremos ver o céu descer e a terra clamar, a terra chamar. Jesus, se você ora em línguas por um minuto, ora em línguas agora. O céu está se movendo aqui, irmão. Você está aqui, Deus está visitando a tua casa agora. Você está aqui, Deus está visitando a tua segunda-feira. Você vai chegar na empresa, o cenário já mudou. Ah, pastor, mas é domingo, não interessa. É a fé que vai gerar o que você precisa. Ore em línguas, fale com Ele. Deixa o céu descer. Oh, meu Deus. Me deixa o céu descer. Oh, meu Deus. Deixa o céu descer.
certeza. Fé, certeza. Fé, certeza. O Senhor vai começar a colocar certeza no coração de algumas pessoas aqui. Você não vai se mover por causa daquilo que está acontecendo à sua volta. Você vai se mover por causa da certeza que Deus te deu. Você não vai se mover porque o cenário está favorável ou desfavorável. Você vai se mover pela certeza da palavra que Deus te deu. É a certeza que move a igreja. É a certeza que transforma a igreja. É a certeza. Coloca a mão no seu coração e eu encerro. Terceira vez que eu falei, agora eu encerro de verdade. Fale com Jesus aí no teu lugar agora. Agora é você e Deus. O que você precisa, fale com Deus aí agora. Peça para Ele agora tocar o teu coração. Peça para Ele agora mover você. Peça para Ele agora gerar no teu coração aquilo que é necessário. Peça para Ele tirar todo o medo. Peça para Ele tirar toda a dúvida. Peça para Ele tirar toda a incerteza. O próximo passo que você precisa dar não virá por garantias. O próximo passo que você vai dar virá por fé. 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 Fabiane, me ajuda a pregar. Vai lá no teu marido, bate assim na cabeça dele, porque você tem liberdade. Diga para ele assim: o próximo passo é por fé. Diga para ele: é fé, não garantia. Porque se você tiver garantia, você não tem fé. Mas se você tiver fé, a fé vai trazer as garantias. O próximo passo não é por garantia, é por fé. A fé vai trazer a garantia, mas a garantia não traz fé. Será que tem alguém comigo aqui nessa manhã para pregar e gritar bem forte: fé é certeza? Chega de pensamento positivo. É fé. É fé. Nossa fé está no nosso Deus. Se abram os céus e o teu reino vem. A nossa fé está no nosso Deus. Estenda suas mãos para o altar aqui, vamos orar. Conta comigo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Quantos tinha no começo? Quantos tem no final? É assim que vai acontecer na tua vida. Você não vai se mover por aquilo que os teus olhos estão te mostrando. Você vai se mover pela palavra que te carrega. Eu estou usando o exemplo do envelope aqui, não estou falando sobre dinheiro. Entenda isso com muito amor, irmão. Não tem a ver com oferta, não tem a ver com dinheiro. Eu estou te dando um exemplo. Não se mova por aquilo que você vê. Se mova por aquilo que você ouviu de Deus. Não se mova pela circunstância. A circunstância muda. Tem muita gente que estava num cenário favorável e de repente o cenário virou, quebrou, perdeu. E tem muita gente que estava num cenário desfavorável, quebrando, e o cenário virou. Você não se move pelo cenário, você se move pela palavra que você recebe de Deus. É a fé que te move, é a certeza. É a certeza. Os diáconos podem vir aqui para o altar. Alguém, o Levi, coloca lá na oferta. Estenda as suas mãos, feche seus olhos. Enquanto os diáconos se posicionam, você pode adorar a Deus por 1 minuto. Vai valer a pena, irmão, esses 15 minutos de hora extra que você está aqui na manhã de adoração. Levante as suas mãos aí por 1 minuto. Comece a adorar a Jesus, celebrar a Ele.
Pai, nós te agradecemos pelo pão, pelo suco de uva. Te agradecemos, ó Deus, porque agora simboliza o teu corpo e o teu sangue que foi derramado por amor de nós na cruz do Calvário. Nós te pedimos, Senhor, que esse pão e esse suco de uva possa agora fortalecer a fé dos teus filhos, e que eles possam caminhar em gratidão contigo mais um mês, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos para a glória do teu nome. Os diáconos vão passar. Pegue o teu pão e o teu cálice e espere até que todos juntos nós possamos participar, amém? Os diáconos podem passar. Sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. De mim, o seu amor é como um furacão e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. E então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. E percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Sua herança, Ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso. Me
Versículo 23 diz assim: pois eu recebi do Senhor o que também entreguei a vocês. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Amém? Todos pegaram o pão e o cálice. Tem alguém lá no fundo ainda sem? Levanta a mão assim, se tiver alguém sem. Os diáconos vão até você. Todos pegaram? Amém. O apóstolo Paulo, quando escreve isso, ele está falando sobre o entendimento desse momento. Nós celebramos a Jesus porque entendemos que nós somos o corpo de Cristo. Nós somos as juntas que movimentam esse corpo. E precisamos da fé para que este corpo se mova com certezas, convicções. A fé vai nos levar para uma outra realidade. A fé vai nos levar para uma outra dimensão. 2025, irmãos, não vai ser só o ano onde nós vamos gritar o ano de Abraão. Vai ser o ano onde a fé de Abraão também vai nos dar base para desenvolvermos a nossa fé. Ele pegou o pão, ele partiu, ele disse: esse é o meu corpo, que é partido por amor de vós. Todos juntos podeis participar do corpo do Senhor. Faça isso agora. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado pela tua bondade, por favor. Semelhantemente, ele pegou o cálice. Ele disse: esse cálice é o meu sangue, a nova aliança. Ele pegou o cálice e disse: o meu sangue foi derramado, apagando o pecado, e agora estabelecendo uma nova aliança com a minha igreja. Todos juntos podeis participar do cálice do Senhor. Aleluia. Você pode agradecer a Ele por um minuto, celebrar a Ele por um minuto. Aleluia, Pai. Mesmo hoje tu te podes saciar. Obrigado, Jesus. Poucos pães Obrigado, Pai. multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Enquanto a Bruna finaliza com esse louvor, se você se tornou membro na igreja esse mês ou no mês de dezembro, vem aqui no altar. Eu quero orar por você, pela sua família. Pode subir aqui pelo lado direito, por esse lado aqui dos diáconos. Se tem alguém que se tornou membro em dezembro e janeiro, sobe aqui no altar. Eu quero orar por vocês. Por esse lado aqui, ó. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quiser deixar aqui, pode fechar lá agora. Coloca ali no lugar. Ah, beleza. Vem pra cá, minha amiga. Glória, Vem aqui, ó. a força Fica aqui, e o poder. Faz uma filinha aqui, ó, nessa linha.
isso. Jesus, you louvor. Jesus, Faz uma fila ali na frente. a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Amém. Estende suas mãos para cá. Isso, dá um passinho para frente, assim vocês estão na primeira fileira. Isso aí, pronto. Assim, estende suas mãos para cá. Nós queremos dar um bem-vindo para todos vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês, a família de vocês, e que de fato esteja começando uma nova estação na vida de vocês, um novo tempo, tempo da graça de Deus, da bondade de Deus, do favor de Deus. E como igreja nós queremos abençoar vocês e declarar que a família de vocês está em uma geografia abençoada para viver bênçãos espirituais inimagináveis na vida de vocês. Pai, como igreja nós oramos agora e abençoamos cada família que está nesse altar. Declaramos, ó Deus, a tua bondade, o teu favor sobre cada um dos teus filhos. Declaramos que o lar dos teus filhos é abençoado. Declaramos que a casa dos teus filhos é abençoada. Não faltará nem coisa pequena e nem coisa grande, porque eles estão debaixo da bênção de Abraão. Eles estão debaixo de um lugar que caminha debaixo de provisão, e que a provisão que está se manifestando sobre a nossa vida também se manifeste a partir de hoje sobre a vida dos teus filhos. Nós oramos e abençoamos cada família para a glória do teu nome, Jesus. Amém. Você pode aplaudir a Jesus bem forte por essa família. Eu vou pedir para os diáconos, os pastores, celebrarem esses irmãos que vão descer aqui no nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Vai em paz, vai com Jesus. Deus dê para vocês uma semana extraordinária. Obrigado, Senhor. Deus abençoe vocês. Deus abençoe sua casa, sua família. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês de forma especial. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Deus abençoe vocês, gente. Deus abençoe. Paz. Deus abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus abençoe vocês de forma especial. Deus abençoe, meu irmão. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém. Faz assim com a sua mão. Que o grande amor de Deus, a comunhão, a graça e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor esteja com você e com a sua família, não somente hoje, mas para todos, sempre, todos juntos. Digam: Deus te abençoe e que você tenha a melhor semana da sua vida.